fanático. Derruba a torre para morrer, aí é fanático. Mas assim, livremente, conscientemente, a gente morre por uma fé, porque você acredita. Agora, interessante que no cristianismo, no começo, é que houve umas mudanças. Ficou claro isso aqui? Posso ir para frente? É só uma questão. Hoje a gente fala de espiritualidade o tempo inteiro. Isso. Pode ser qualquer coisa. Então, se eu participo de um grupo e Isso, eu acho que você ler um livro, discutindo um texto, nós estamos fazendo espiritualidade. Então, vou pensar. Vou ajudar alguém que precisa. Tá certo, vamos pensar agora. Vou dizer o seguinte. Por isso, agora, vamos dizer. Se você diz assim, vamos fazer espiritualidade? O padre, o pároco disse, olha, gente, fazer espiritualidade, vocês têm que fazer isso, tal dia, tal hora. Aí a espiritualidade foi encaixada na religião. Isso, é encaixado na religião, ok? Olha, você faça a espiritualidade para que a sua fé, o seu compromisso com Jesus cresça, para que você se entregue aos seus irmãos, fé. A religiosidade está alimentando a sua fé. Ah, não, eu quero só sentir o gosto. Para quê? Ah, não sei. Aí é pura religiosidade. Sem fé nem religião. Aí você vai depender de como você... Portanto, é importante que você trabalhe lá dentro do grupo seu. Para que a religião... Por isso, mas a gente tem que trabalhar para que ela seja, alimente a fé. Isso, por isso estou falando, insistindo tanto com vocês. Para que a religiosidade, ou a espiritualidade, a mesma coisa, nessa nossa conversa aqui, ela não fique nela mesma, só para eu sentir bem. Aí você sente bem também vendo um filme. Vê lá o filme aquele cheio de sangue, daquele Paixão de Jesus, como é que foi? Mel Gibson, né? Tá bom, é um filme. Você sai chorando, sai desesperado do filme. Depois de 15 minutos passa o efeito. A religiosidade passa rápido. Ela depende até da serotonina. Doutor? A taxa de serotonina aí, que aumenta lá e a pessoa começa a sentir-se bem. Agora, a fé não, meu. A fé pode ser a dopamina lá que aumenta e você aguenta firme ali no rojão, porque você acredita, porque você entrega a sua vida, porque você realmente se ama. Aí isso é fé. Mas a mística não passa além dessa coisa que daí está... Você está indo na mística profunda. Eu usei a palavra mística aqui no sentido atual agora. A mística do Atlético. Não é assim que você lê no jornal? A mística do Cruzeiro não está conseguindo fazer o time ganhar. É nesse sentido que estou usando. Agora, se você usar a mística no sentido de Santa Teresa, claro que é uma fé profundíssima, mas com muita dor. E a noite escura? E as forças terríveis que ela tinha? E que ela disse para Jesus, você trata tão mal seus amigos, você tem tão poucos amigos. Entende? Era uma penitência, um sofrimento terrível que ela tinha. Era uma fé dura. E era fé mesmo. Tinha hora que ela não via nada. Então essa mística, assim, que eu estou falando agora, nesse sentido bem vulgar, você tem toda a razão quando você fala da mística profunda. Por isso o livrinho que o Padre Vasco escreveu sobre mística, a primeira coisa que ele começa, a primeira página, ele diz isso. Essa palavra está desgastada. Não tem nada a ver com a mística no sentido profundo, que ela supõe fé muito profunda. Não é dessa que eu estou falando, não. Foi bom você perguntar. Está, claro, que isso é para tu. Por isso, então nós temos que... Por isso eu fiz essa reflexão. Para você perguntar aonde que ela se encaixa. Se ela consegue alimentar uma religião, fica uma religião muito espiritual. Agora, o que nós queremos é que ela alimente a fé. Agora vamos para o cristianismo. Posso continuar? Agora, o cristianismo, ele teve uma história muito interessante a respeito desses três elementos, né? Primeiro é o seguinte, vamos começar com Jesus. O nosso tema é cidade, hein? Está por trás da ideia de cidade. Não posso esquecer isso. Jesus não foi um homem de cidade. Isso é bom dizer. Não consta, conseguiram procurar, não consta que Jesus tenha ido, não consta, deve ter ido, mas não consta no Evangelho que ele tenha ido às duas cidades maiores, ali perto, Santa Luzia e Belo Horizonte, né? Não foi. Que era Tiberíades e Séforis, né? As duas cidades, e Séforis estava a 6, 7 quilômetros só, de Nazaré. Eram cidades maiores. Ele andou em Nazaré, claro, e aquelas cidades pequenas em torno do lago, e foi a Jerusalém para o dever anual, também terá ido vários anos, né?
era um dever judeu, ele era religioso, fazia parte da religião judia, então ele ia uma vez por ano a Jerusalém, vai a última vez e morre, não é isso? Então, mas a formação de Jesus, hoje os exegetas, mais que exegetas, os arqueólogos que andaram escavando aquelas regiões todas, acharam que Jesus não foi nem artesão. Jesus foi um camponês. É muito interessante para entender o Evangelho isso. O camponês em que sentido? Em termos bem nossos hoje, português, brasileiro, ele é um... Quem tem aluga um pouquinho de terra, como é que é o nome disso em português? Arrenda, isso. Ele arrendava, é o seguinte, os habitantes de Tiberíades e Séforis, eles eram donos das terras de Nazaré, daquela região. Eram donos, mas ficavam aqui. E alugavam essas terras, arrendavam essas terras por X dinheiro, em geral era produção, X produção. De trigo, não sei de outra coisa, muito trigo, outras coisas também, leite, queijo, lá sei o que fazia com aqueles cabritos, cabrazinhos, etc. Portanto, ele era um camponês. E terrível, porque se eles não conseguiam produzir isso, eles passavam fome, porque esses homens eram tremendos. Então, aquelas parábolas que Jesus conta, daquele que manda cobrar, tudo isso é a experiência dele, de infância. Via aqueles cobradores cobrar o imposto que eles pagavam por cultivar essa terra e dela se alimentavam. E quando a pessoa não pagava, ela era arrancada e virava andarilho. Aí tinha que ir embora. Hoje nós chamaríamos de sem terra. Seriam andando pela Palestina, ou ia ser assaltantes, etc. Então Jesus foi fundamentalmente um camponês. Então o universo simbólico dele era rural. Sem isso nós não entendemos bem os evangelhos. Então as parábolas, as referências fundamentais, as experiências fundamentais de Jesus eram rurais. Relações rurais. Por isso nós temos muita dificuldade em entender, porque nós somos urbanos. E muita gente nunca se deu conta disso. Que nós não podemos interpretar as parábolas de Jesus com a nossa cabeça, porque nós vamos interpretar erradamente, porque nós somos urbanos. E aquilo tudo era rural. Aquela parábola que paga diferentemente e busca as pessoas 6 horas, 7 horas e paga todos iguais. Aquilo a gente fica totalmente desnorteado. Mas tudo isso era o mundo campesino, camponês dele vivia. Então o cristianismo não. Jesus nasce rural. Aí vem a primeira grande revolução. Ele morre. Portanto, o que ele pregou é rural. Os primeiros ouvintes foram rurais, ou pescadores, se quiser também, ao lado do lago. Pescadores e rurais. Um outro veio de outra... Era o Tabelião, Levi, mas predominantemente eram homens do campo ou homem da pesca. Agora, esses homens, que são os primeiros evangelizadores, vão evangelizar o quê? Vão evangelizar as pequenas cidades de origem grega, e sobretudo a partir do ano 70, porque se destrói Jerusalém. Então, a grande migração. Então, o cristianismo, ele começa a nascer urbano. É a primeira grande revolução. Um Jesus rural gerou um cristianismo urbano. O cristianismo, na sua primeira raiz, é urbano. Por quê? Porque os apóstolos e os primeiros cristãos que vão anunciar, eles vão àquelas pequenas cidades que falavam grego. E o homem que vai mais marcar o cristianismo é isso, Paulo. Vai ser Paulo o homem que vai mais marcar o cristianismo. É Paulo. E Paulo, quando ele escreve para os romanos, em Roma escreve em grego. Eles não sabiam. Os romanos, o povo simples em Roma falava grego. Os cultos falavam latim. Interessante, né? Que ironia, né? O povão falava grego. A elite, o Cícero, os quetanda, butere, catilina, paciência nossa, condíbora, ele falava latim.